Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína ligada no canal. Opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera que deu aí. Ligado no canal Vascaíno Cerrado. Eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, trazendo o vídeo do dia seguinte, mais suave, a ressaca boa, depois de uma vitória importante no Campeonato Brasileiro em cima do Curitiba. Antes de trazer aqui repercussão, atualização sobre o que está acontecendo no Vasco, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Eu vou começar esse vídeo falando, né, da vitória, obviamente, do Vasco por 5-1 em cima do Curitiba, gols do Zé Gabriel, do Rossi, do Verratti, são dois, e do Gabriel Peck, que deram uma vitória por 5-1 do Vasco. Daqui a pouco eu vou falar de um vídeo que está viralizado para você ver, porque eu não posso botar ele aqui não, senão eu tomo um ban aí do YouTube, tá? Mas daqui a pouco, no final, eu vou falar sobre esse vídeo e aonde você vai assistir esse vídeo. Mas o Vasco ganha por 5-1 e tem a segunda melhor campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. A segunda. Era a quarta melhor campanha. Lembra que, com tudo que fizeram no primeiro turno, a gente falava que o Vasco tinha que ter campanha de G4, de time que tá brigando por título, para poder sair dessa situação? É o que está acontecendo. O Vasco tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Ah, mas você falou que o Vasco estava na segunda divisão. Eu vi isso aí, umas 2, 3 pessoas colocaram isso no comentário. Falei assim como vários torcedores do Vasco falaram. Dentro daquela perspectiva, com o Barbieri, com o Jair, com o Bambu, com aquele time que era formado para metade jogadores da base, o Figueiredo, o Alex Teixeira, o Peck, o Eric Marcos, dentro daquela perspectiva, não era que o Vasco iria para a segunda divisão, o Vasco estava na segunda divisão, só que aí mudou a perspectiva com a chegada do técnico Ramon Dias e as contratações que o Vasco fez aí, o Verratti, o Paulinho, o Medel, o francês Dimitri Payet, enfim, é outra situação. Então só para, né, tem gente que não gosta nem que eu fique dando explicação para esses Nutella, mas tem coisas que você tem que falar, porque tem gente que você tem que desenhar para essas pessoas entenderem. Então eu vou trazer aqui os números dos times, ou os 4 primeiros times que fazem campanha de G4 no segundo turno. Primeiro é o Fortaleza, que em 5 jogos são 12 pontos. Segundo, terceiro e quarto, eles têm 10 pontos, só que o Vasco ele é segundo colocado, né, seguido de Grêmio e Fluminense, com 10 pontos também em 5 jogos, porque o Vasco tem um saldo de gol melhor. O Vasco são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 11 gols, tomou 5, tem um saldo de 6, então por isso o Vasco é segundo colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Na sequência, a gente pega o América Mineiro jogando lá em Minas Gerais na segunda-feira e o Santos jogando lá na Vila no próximo final de semana. Então joga na segunda e joga, se eu não me engano, no domingo contra o Santos. É no domingo. E aí depois pega o São Paulo e o Fortaleza em casa. Aí é caldeirão lotado e buscar esses pontos para a gente sair de vez dessa situação. E o Flamengo encerra aí essa sequência de 5 jogos no Maracanã, meio a meio. É um acordo que foi feito entre as diretorias, então metade da torcida do Vasco, metade da torcida do Flamengo no Maracanã no dia 22/10. Aí eu vou continuar trazendo estatística, números, né? Segundo o espião estatístico do GE, ele faz uma matemática diferente da UFMG, por exemplo, que é aquela faculdade de Minas Gerais que calcula as chances matemáticas dos times caírem para a segunda divisão. O Vasco chegou a ter 90% de chance de cair. A última atualização deles estava com 50%, deve cair um pouco mais. Já o espião estatístico do GE, ele traz em percentual as possibilidades ou as probabilidades dos times ficarem na primeira divisão. Então eu vou colocar aí 8 times que ele traz essa estatística. O Internacional tem 89,9% de chance de ficar na primeira divisão. O Corinthians tem 81,9% de chance de ficar na primeira divisão. Lembrar que o Corinthians ainda joga hoje, pela 24ª rodada. Pega o Botafogo lá no Itaquera, vamos ver se vão meter a mão de novo, né? Se o Corinthians perder, o Vasco pode colar no Corinthians também, tá? E tem o Bahia com 79,2% de chance de ficar, o Goiás com 78,4% de chance de ficar. Repare, o Vasco tem que alcançar um desses times aí. E o percentual deles ainda é muito alto, ainda é muito alto.
O Vasco não pega mais o Bahia, mas pega o Goiás. E aí o Vasco vem com 45,1% de chance de ficar na primeira divisão, o Santos 23,3%, embora o Santos esteja melhor na tabela que o Vasco, um ponto a mais, mas o Vasco tem um jogo a menos. O América tem 18,6% e o Curitiba fecha com 4,8% de chance de ficar na primeira divisão, praticamente rebaixado para a Série B de 2024. Lembrar, 15º Goiás, 26 pontos, 16º Bahia, 25 pontos, 17º Santos, 24 pontos, 18º o Vasco, 23, que se vencer, passa os 3 e fica atrás, colado no Corinthians. Então, de olho na partida de hoje entre Corinthians e Botafogo. Vamos torcer pro Botafogo. Eu vou trazer um trecho do Ramon Dias no pós-jogo, onde ele agradece os jogadores, falou que o time está crescendo aos poucos, está evoluindo, a importância de jogar em São Januário com a torcida, né, um estádio que ele já jogou quando jogava futebol e continua, ou que hoje ainda é muito mais forte essa pressão da torcida, e falou que os jogadores têm que curtir o momento, desfrutar do momento, mas não pode relaxar porque não tem nada a ganho, tem muita coisa para ser feita ainda, já tem um jogo, 2 jogos importantes fora de casa. Então vou deixar aí o Ramon Dias na entrevista de pós-jogo. No, primero agradecerle a los jugadores, porque son ellos los verdaderos protagonistas de todo esto, por el trabajo que vienen haciendo y, por supuesto, jugar en nuestra casa y demostrar que el equipo está teniendo un crecimiento poco a poco. Todavía no hemos salido de la situación realmente, pero tenemos mucha confianza en el progreso que está haciendo el equipo, cómo está trabajando. Y, por supuesto, jugar con este marco, con la gente, impresionante. A mí ya me había tocado vivir hace muchos años y no cambió, cada vez está mejor, cada vez es más difícil jugar en este estadio. Por eso nosotros queríamos que Vasco juegue realmente en su estadio, para demostrarle a todo el fútbol brasilero que acá va a ser muy difícil para todos. Para nosotros también, estamos contentos con los jugadores, con la gente. El apoyo de todo hace que el equipo tenga ese espíritu, esa actitud, y eso es muy agradable para nosotros que estamos afuera, porque nosotros también estamos afuera, y ver el equipo que tiene esa agresividad, ese ritmo, ese juego. Creo que los jugadores hicieron un gran partido, contento por eso, porque los jugadores hicieron un gran partido. Que disfruten este momento, no hay que relajarse, porque no hemos salido de la situación, pero estamos contentos porque estamos en un buen camino que vamos a seguir compitiendo. Vou falar agora de um cara que tem causado espanto na mídia esportiva e deixado o torcedor vascaíno em estado de graça. Ele é um dos grandes responsáveis, junto com o Ramon Dias, com o Paulinho, com o Praxedes, com o Medel, com o Payet, com os jogadores que voltaram a render, como o Zé Gabriel, o Léo, o Michael, o Pumita, o Piton, que é em números o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, em assistência, em desarme, enfim, uma evolução geral, mas ele é um dos grandes destaques nessa arrancada do Vasco. Estou falando do argentino Pablo Verratti. Os números que impressionam e tem chamado bastante atenção. O cara, em 7 jogos, ele tem 6 gols e 2 participações diretas, uma assistência e aquela cabeçada que ele deu lá no jogo do Atlético, a bola sobrou para o gol do Serginho. Então, o Verratti chama atenção com os números, e se você for pegar a artilharia do Campeonato Brasileiro, você vai ver o tanto que é surreal o que esse cara está fazendo em tão pouco tempo, em uma competição que ele nunca disputou, em um país que ele nunca jogou. Mas quem sabe, não tem jeito, quem sabe chega e faz. Olha, o Tiquinho Soares, que tá aí, ó, o Campeonato Brasileiro tem 24 rodadas. É claro que se você for pegar, eu vou pegar os artilheiros, que são os principais jogadores de cada time. Se você for pegar desfalque, o Tiquinho Soares passou um tempo lesionado, né? O Caleri do São Paulo também, mas mesmo assim, no mínimo, na baixa, uns 16 a 18 jogos, cada um desses jogadores fizeram pelos seus clubes aí. Então vamos botar de 16 a 24 jogos,
O Tiquinho Soares é artilheiro com 13 gols. O Vitor Roque é vice-artilheiro do campeonato com 11 gols. Aí você tem em terceiro colocado três jogadores. O Davidson, do Cuiabá, o Marcos Leonardo do Santos e o Paulinho do Atlético Mineiro. Os três têm 9 gols na competição. Aí vem com 7 gols o Cano, o Hulk, o Veiga, o Caleri e o Soares. Teve o outro também, o Roger Guedes, que é do Corinthians, mas já saiu, nem tá jogando mais no Brasil. E aí com 6 gols na competição, aparece ele, o Verratti, o Lucero, que é do Fortaleza, o Robson, do Curitiba, e o Thiago Borba, que é do Red Bull Bragantino. Olha só aonde é que o cara se colocou com 6 partidas. Eu estou falando de, por exemplo, o Hulk, o Cano, o Veiga, o Caleri, o Soares. Os caras têm 1 gol a mais que o Verratti, só que os caras jogaram quase 20 jogos no campeonato, enquanto o Verratti jogou apenas 6. Né? Então, olha, e aí vão perguntar, tá faltando gente aí. Cadê o Bunda de Silicone, o Gabigol e o Pedro Raul? Pois é, o Pedro Raul não, o Pedro, né, atacante do Urubu. Eles têm 5 gols na competição, cada um, o Pedro e o Bunda de Silicone. 5 gols. O Verratti, o que fez? Já passou o Pedro, já passou o Gabriel Barbosa e, se fizer mais um gol, empata com o Hulk, Cano, Veiga, Caleri e Soares. Olha os números desse cara em tão pouco tempo, a eficácia, e são só golaços. Tanto de cabeça quanto de perna, bate com a direita, bate com a esquerda, é um baita de um jogador, foi uma baita de uma aquisição esse Verratti. Tomara que a SAF não venda, até porque ele não é mais jovem, fica por aí. Ele chegou no lugar onde ele vai ter o carinho, onde ele vai ser tratado ou bem tratado pela torcida do Vasco aqui no Brasil, beleza? Para finalizar, eu vou deixar aqui para você o link de um jornalista ou de um comentarista que estava ali falando sobre o jogo, o Vasco, a goleada do Vasco em cima do Curitiba, lá na Rádio Coxa, e o vídeo dele viralizou, tá espalhado pela internet. Eu não vou colocar aqui, porque senão vão me dar um corte aí, por causa dos direitos autorais, mas o link eu vou deixar no primeiro comentário fixado, lá do Quai, a minha conta lá no Quai, o meu perfil, que eu tô publicando todo dia notícia lá, e eu preciso muito do seu apoio, cara. Tô achando muito pouca gente lá no Quai me dando essa força. Vai lá, segue o Vascaíno Cerrado no Quai e curte os vídeos, que eu vou agora também publicar, fazer publicações, tipo um blog sobre futebol lá no Quai, né? Então vai ser bem bacana. Então segue o Vascaíno Cerrado, o link tá no primeiro comentário fixado, e vai lá ver a vergonha que passou o comentarista do Curitiba, que tava falando ali que o Vasco não tinha volume para estar ganhando de 4, né? Chamou o time do Vasco de fraco. Quando ele calou a boca, gol do PEC, e ele ficou todo desconcertado, todo sem graça. Aí eu fiz uma montagem bem especial, bem legal, e deixei no Quai. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Espero que você me dê essa força. Grande abraço, um dia abençoado, mas à noite eu venho pra gente falar sobre o jogo de hoje, e saudações vascaínas.